Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui para gravar mais um devocional e para poder estar meditando na palavra poderosa do Senhor, que traz para você direcionamento, correção, instrução. Aleluias. Ela é uma palavra limpa, ela é uma palavra que nos traz amor, que nos traz tranquilidade. A palavra de Deus transforma de dentro para fora. E ela conhece a intenção que há dentro do nosso coração, dentro da nossa mente. Nós enganamos a nós mesmos quando dizemos para nós que enganamos ou escondemos algo de alguém, porque não conseguiremos jamais esconder do nosso Deus, porque Ele conhece a intenção que há dentro do nosso coração e da nossa mente. Então, tudo que formos fazer, vamos fazer com excelência, como se estivesse fazendo para o próprio Senhor, porque o Senhor recebe com alegria. Porque o Senhor disse: quando me destes água quando tive sede, quando me destes vestimenta quando estava nu, quando me visitastes quando estive preso, quando estive doente. Então, o Senhor Jesus, ali falando isso para os discípulos, Senhor, mas nós não fizemos nada disso para o Senhor. Ele disse, pois fizeram, porque se fizestes a qualquer um desses meus pequeninos, a mim fizestes. Então o Senhor, Ele tem prazer em abençoar aquele que cuida dos seus. O Senhor, Ele conhece a intenção que há no nosso coração e sabe que quando nós cuidamos dos pequeninos deles aqui, e aqui pequeninos não estou dizendo crianças e muito menos pessoas de baixa estatura, estou dizendo daqueles que precisam, dos órfãos, das viúvas, dos necessitados, porque são terras férteis para se plantar e toda semente lançada sobre esses solos vão florescer. Ah, irmã, mas fulano não é órfão, não é viúva, mas está precisando de uma ajuda assim, assim. Amém, é uma terra boa. Porque quando o Senhor nos direciona, nós sabemos quando a pessoa realmente precisa. Quando eu digo que são terras férteis, os órfãos, as viúvas e os necessitados, porque são pessoas em situações nas quais, se nós não estendemos as mãos, ficam à mercê de lobos devoradores. Somos todos ovelhas do mesmo Senhor. Então precisamos e aprendemos com o nosso Mestre que servir é cuidar um do outro. Servir não é ser maior ou ser visto ou estar em evidência. Servir é ser o menor para que o Senhor seja o maior. Hoje nós vamos estar falando um pouquinho de um grande homem da Bíblia chamado Israel, ou melhor conhecido como Jacó. Jacó, em meio à sua trajetória, nos traz uma batalha de perseverança, nos traz uma ilustração de que quando nós queremos mudança, nós vamos à luta e não desistimos. Sabemos que toda luta nos traz consequências, que toda luta nos traz marcas que ficarão para sempre. E com Jacó não foi diferente. Jacó travou uma batalha com o homem de Deus, ou melhor, como um anjo, e enquanto ele não alcançou o que ele queria, ele não desistiu. E nós vamos estar lendo aqui hoje em Gênesis 32, 25 e 26, que está escrito assim, ó.
Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, o homem disse: Deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó respondeu: Não te deixarei ir, a não ser que me abençoe. Quantas das vezes nós desistimos das nossas batalhas antes mesmo de agarrar, ou melhor, antes mesmo de lutar? Na primeira deixa nós desistimos? Ou quantas das vezes temos que ganhar batalhas como Jacó, de joelhos dobrados e desistimos porque o Senhor demorou para responder? Ei, Jacó aqui nos diz que é preciso perseverar. E Jacó travou uma guerra, travou uma batalha madrugada dentro com um anjo do Senhor para que ele derramasse a sua bênção sobre a vida dele. E ali o anjo queria sair antes que o dia clareasse, mas a luta foi tão intensa, que Jacó disse: não vou te deixar ir. E Jacó foi tão ousado que sabia que se o anjo tocasse ele poderia até morrer, mas não desistiu. E ali naquele momento que o anjo disse para ele: me solta, eu tenho que ir. Ele falou: então me abençoa. Naquele momento o anjo toca na juntura da coxa dele. Porém, ele não, mesmo assim não larga. E ele diz para Jacó que o nome dele não era mais Jacó, e sim Israel. E naquele momento ali, aquela batalha maravilhosa tem um impacto tão grande, que muda a história de Jacó, muda a identidade dele de maneira irrevogável, porque foi o próprio Senhor que ali mudou o nome e a história de Jacó. E esta história não só mudou a vida de Jacó, como a descendência dele, e impactou a nossa vida, impacta até hoje. E até onde você tem ido? Você quer mudança, mas você desiste no primeiro obstáculo? Você quer uma vida melhor, mas você, na primeira oportunidade de vida fácil, abre mão do que é seu? Na primeira oportunidade de algo mais fácil, você desiste de lutar? Comece a pagar preço. Pare de querer que as pessoas busquem para você ou te dê o que você quer de mãos beijadas. Pare de achar que todo mundo é obrigado a te carregar enquanto Deus te deu força para você caminhar sozinho. O Senhor te diz que agora é tempo de você cuidar e não de você ser cuidado, de você ser a parte provedora e não de você ficar como sanguessuga. Quantas pessoas entram na vida de outros somente para explorar, somente para destruir, que eu digo. Por que destruir? Porque essa pessoa vai explorando a outra, explorando, e no primeiro não que ela ouvir, ela vai pegar o rumo dela, porque ela nunca teve sentimento por aquela pessoa ali, ela só visou a vida estável,
a maneira que era bem cuidada dentro daquele lugar. Ei, até quando você vai viver como sanguessuga? Comece a procurar por você mesmo, porque as coisas vão ficar estreitas. O Senhor já te disse que vai fechar as portas, que vai te trazer para um lugar de terra seca e ninguém mais vai te socorrer. Então, pare, reflita, porque o que você está fazendo não está agradando ao Senhor. E por que eu estou dizendo isso? Não sei, mas tem alguém que precisa ouvir isso. Conheço muitas pessoas que, até mesmo pais com filhos, às vezes o pai explora o filho, a ponto do filho casar e sair de casa, só para se ver livre daquela exploração, daquela opressão do pai. A Bíblia diz para que nós não façamos isso com os nossos filhos. Mas também há aquele filho que é um parasita. E todo parasita mata a planta, você sabe disso. Ele vai se emaranhando, tirando toda a força, tudo que a planta tem até matá-la. E esse tipo de pessoa, não só filhos, como às vezes esposas, como às vezes, aleluia, Jesus, até amigos, parasitas, estão com os dias contados, porque o Senhor não tem se alegrado disso. Não tem, e o Senhor vai cortar, vai arrancar pela raiz todo o parasita da sua vida, porque Ele tem visto o seu sofrimento, Ele tem visto o seu coração. E quando Ele arrancar, não traga de volta. Ei, Jacó não queria sair do Val de Jaboque nessa batalha, mancando com a ajuda de uma muleta, uma ajuda de uma bengala para andar para sempre. Mas ele precisava passar por essa mudança. Ele precisava sair de lá transformado. E não foi uma coisa ruim, foi algo que ele quis arrancar. E o que ele quis arrancar? O passado que o condenava. Ele queria arrancar, porque Jacó significa suplantador ou enganador. Quando nós queremos mudança, nós é que temos que pagar o nosso preço. Eu não posso pagar preço para que você mude de vida, não. Eu posso proporcionar para você uma vida boa, mas que vai te levar para o mesmo erro, mais cedo ou mais tarde. E se você tem facilitado a vida de alguém, pare, porque o Senhor também não está se agradando de você. O Senhor, Ele quer transformar, Ele quer trabalhar no caráter, no coração desta pessoa e você não permite. Mas quando o Senhor arrancar, Ele vai arrancar com raiz e ramo e tudo. Não vai sobrar nada. Porque os enganadores vão ter que sair da sua vida de um jeito ou do outro. Aqueles que se fazem de bonzinhos para estar por perto, para usufruir do que você tem,
Aqueles que, quando precisam, vêm, mas quando você precisa, viram as costas e some. Aqueles que te enganam e se faz de bobo, também o Senhor vai começar a apertar. Oi, irmã, mas quem faz isso? Aquele que chega, preciso disso, você pode me ajudar e tal. Aí a gente se desdobra, ajuda, ora, tira da prova. Não é para tirar da prova. Eu já paguei preços muito altos por tirar a pessoa da prova. E ainda por cima levei muitos prejuízos com isso, tanto financeiros quanto em outras áreas, porque o Senhor não se agrada disso. Temos que ter discernimento até mesmo para ajudar alguém. Temos que perguntar para o Senhor se é Ele quem está tratando ou se a gente pode ajudar. Queres mudança? Pague o preço. Vá para o Val de Jaboque guerrear. Vá para o Val de Jaboque, vá para o deserto guerrear, buscar a sua mudança. Pague o preço para viver. Pare de olhar a vida do outro. A vida do outro não é fácil como você pensa. Paga-se um preço para ter tudo que aquela pessoa tem, para estar onde aquela pessoa está. Porém, você e eu também queremos. Somos filhos do mesmo Pai, então vamos buscar, vamos pagar o nosso preço e vamos cuidar de quem o Senhor permitir, porque os que o Senhor não permitir, vamos deixar na mão dele para que ele trate. Porque na maioria das vezes são pessoas sanguessugas, oportunistas, que só querem usufruir do que nós temos. Eu confesso que eu estou cansada de levar prejuízo financeiro ajudando pessoas e até mesmo filhos sem precisar que eu ajude. Então eu tenho buscado no Senhor discernimento e direção para não fazer nada que desagrade ao Senhor. A palavra de Deus diz que nós temos que pregar o que vivemos e viver da maneira que o Senhor nos ensina. E a palavra de Deus diz que Jacó pagou o preço por tudo que ele fez, direcionado pela mãe ou pelo seu próprio querer mesmo, mas ele teve que pagar o preço pela semente plantada. E o Senhor mudou a vida dele nessa batalha e fez dele pai de multidões, pai de nações, pai da maior e até hoje reconhecida nação de Israel. E para sempre será, porque é um povo escolhido, chamado de povo, aleluias, escolhido de Deus. Pode o inimigo e o inferno inteiro se levantar contra aquela nação, não vai destruir, porque o Senhor é o dono dela. Nós fazemos parte desta nação, nação santa, geração eleita. Mas não pense que como sanguessuga você vai alcançar alguma coisa. Você só vai chegar onde quer quando aprender a pagar preço, a guerrear suas próprias batalhas e parar de usar as pessoas que gostam de você
e depois virar as costas para elas. Ei, o anjo do Senhor estendeu a mão e abençoou Jacó e subiu. Tome posse da sua vitória, da sua bênção nesta manhã, neste dia chamado hoje. E saiba que o Senhor tem sempre o melhor. Beijo no seu coração. Até amanhã para o próximo devocional.